Olá, tudo bom? Continuando as nossas aulas sobre documentos Google. Vocês estão vendo aí um emulador de Android, no caso Android 12. Nesse emulador configurei duas contas, o que eu espero que esteja acontecendo no celular de vocês, né? Isso, uma com a conta pessoal e a outra com a conta do IFPE. Então clica lá em adicionar conta, né? Isso, e conta Google. A conta do IFPE é uma conta Google. No meu caso aqui eu vou usar o Lean.Dicente 4. O Lean Aula 02 tem muita coisa lá, então vou ficar com o Lean Dicente 4. Não mudei nenhuma configuração, ok, desse Android, tá na configuração padrão, o que significa que se eu entrar aqui no Drive, ele vai abrir o, o aplicativo, né, ao invés de carregar no próprio navegador. Então o Drive tá vazio. Eu vou criar uma pasta, né, isso para organizar ele. Vou chamar de aula. Ok. Eu vou entrar aqui. E se eu tentar criar um documento, ele vai abrir o aplicativo. Então ele está perguntando qual a conta que eu vou usar. Vou usar o Lean.Dicente 4. E aqui, né, isso, ele carregou o aplicativo documentos. E o interessante é que esse aplicativo vai criar o documento na pasta raiz, ao invés de criar dentro daquela pasta, né, isso que eu tinha criado, eu estava dentro dela, mas quando ele abriu o aplicativo, né, isso acabou criando na raiz. Tanto é que não está aqui, né? Se eu voltar aqui para a pasta raiz, meu drive, ó, aqui o danado documento, não é isso? Então esse é um defeitozinho que esses aplicativos estão tendo. Então vou organizar aqui, tá certo? Vou mover para esse aula documentos Google, que eu recomendei a vocês é normalmente não aceitar sugestão. Nesse caso eu posso aceitar, obviamente, que só tem uma pasta, mas existe o risco, né, isso de você ter o mesmo nome em várias pastas, e aí pode acabar movendo para o lugar errado, né? Para evitar isso, clica aqui em todos os locais, vai em meu drive, e aí, né, isso, como no meu caso eu quero essa pasta mesmo, é só clicar aqui em mover, e viram que ele desapareceu e deve estar aqui agora, não é isso? Então eu vou renomear esse arquivo, tá certo? Porque a gente vai fazer hoje, que é a configuração de página e colunas. Tem outras coisas ainda. Beleza. Então eu não vou abrir aqui, né, isso, porque a configuração vai usar o aplicativo, tá? Eu vou abrir numa janela anônima. Aqui ele chama de guia, né, apesar de não ser. Aí clicar aqui em acessar drive. Usuário, link.dicente 4. A senha, ele exibe as primeiras letras da senha, né? Isso, então eu vou pausar aqui a gravação, tá certo? Só o tempo para digitar a senha. Ok, digitei a senha, carregou, tá aqui na janela anônima. E agora sim, né? Isso, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir uma nova aba, é a terceira, e vai abrir o documento aqui. Infelizmente, tá? Tentei tudo que eu procurei, que só tentei desabilitar de alguma forma esse zoom automático que ele faz aqui quando a gente começa a digitar, né? Isso. Então se eu clicar aqui dentro, ó, nem fez, né? Só para agora fez. Só para contradizer, né? Então danado faz um zoom, né? Isso, e vocês devem ter percebido no celular, tá? No meu celular acontece exatamente isso. E eu tentei só tentar achar alguma forma, tá, de desabilitar esse zoom automático que por algum motivo o Google acha que é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, né? Não encontrei, tá? Várias sugestões, várias configurações e absolutamente nenhuma delas funcionou. No caso, no Android, não é isso? No navegador, na hora que você clica e começa a digitar, o danado dá um zoom aqui e você perde menu, perde um monte de coisa, né?
E aí o que é que eu acabei fazendo aqui no final das contas para simplificar, tá? Porque não dá para ficar fazendo esse zoom, porque fica a maior brincadeira aqui. Toda vez eu tenho que... E veja que eu estou no cabeçalho, né? Eu não estou nem no corpo da página. E é uma confusão para tentar fazer isso de forma correta. Infelizmente, não é isso? Seria muito simples ele colocar alguma opção aqui para você desabilitar esse zoom automático, tá certo? E aqui não tem um zoom, não é isso? Então, poxa, não precisava desse negócio ficar dando esse zoom automático que é um ridículo, né? Mas fazer o quê? Ele acha que, né, sabe como é que a gente trabalha melhor do que a gente mesmo. Então, o que é que eu fiz? Eu abri um navegador no meu computador de verdade, né, no PC, tá? E eu vou mexer nesse documento no PC, tá bom? Então, só para vocês verem aí, deixa só ele carregar, vira aí que apareceu mais usuário, não é isso? Então, é esse arquivo? É esse mesmo. Então, se eu começar a digitar aqui, porque eu tô nesse aqui eu tô no cabeçalho, né? Ele não tá mostrando. Eu tô digitando no corpo. Agora apareceu. Pronto, saí do cabeçalho finalmente, né? É uma confusão sem fim. Então eu não vou digitar mais aqui, tá certo? Eu vou digitar no PC, tá? E vocês vão ver as coisas acontecendo aí. Então, por exemplo, eu apaguei aqui, ficou só o G, não é isso? Interessante. Por que eu não consigo apagar esse G? Ah, agora foi. Certo, então vamos lá. Configuração de página, tá? Tá na opção arquivo. Vou até fazer aqui porque não faz diferença. Então vou aqui, ó, arquivo, tá certo? Lá embaixo, ó, configuração de página e é onde você escolhe o tipo de papel e o efeito. Ele começa a partir da onde, né? Normalmente, configuração de página você faz no documento todo, tá? Então, não escolha nada aqui embaixo, deixa em todo o documento, tá? Escolhe se você quer no formato retrato ou paisagem, obviamente, normalmente é retrato, né? Papel em pé. E normalmente também é o A4, tá? Uma folha que tem 21 centímetros de largura com 29,7 centímetros de comprimento, beleza? Antigamente era muito comum papel carta, tá certo? E nas fotocopiadoras era até o ofício 2, tá? Não é nesse ofício aqui, é o 2, que é, se eu não me engano, mais comprido do que esse ofício aqui, tá bom? Então, normalmente deixa em A4 mesmo, tá? E tem aqui as margens, tá certo? Então, normalmente, quando você vai submeter para alguma revista, né, algum congresso, eles dizem, tá certo? Quais são as margens, qual tipo de papel. E aqui cabe uma observação muito importante, tá? Infelizmente o Google ele é confuso nisso aqui, tá? Vejam que no papel ele está usando vírgula, né, para separar as casas decimais, que é o que a gente espera quando trabalha com medidas internacionais, né? E só que aqui, se vocês observarem, ó, margem está em centímetros, medida internacional, mas os números estão separados com ponto, né, que é medida imperial, tá certo? O que significa basicamente o seguinte: se você, por exemplo, quisesse botar 2,7 em todas as margens, não vai funcionar se você literalmente escrever 2,7, tá? Então 2,7 aqui, 2,7. Só para mudar, vou colocar, sei lá, 3,2, tá? E na margem direita, 2,3, pronto. Só para ficar fracionário para vocês verem aí. E aí você clica OK aqui, tá certo? E acha que, né, funcionou tudo perfeitamente. Só que aí se você voltar para lá para conferir como é que ficaram as margens, estão vendo aí? A parte fracionária não foi, tá certo? Porque você usou de forma correta a vírgula, só que os programadores deram um vacilo aqui, não é isso? E eles querem que você coloque usando notação imperial que vem com ponto, tá? Então aqui eu vou botar 2,5, margem superior, margem inferior, digamos, vou deixar em 2. Margem esquerda eu vou colocar, sei lá, 2,5. No caso 2,5, não é isso? E vamos fazer de conta que a margem direita é 2 mesmo, tá? Então basicamente 2,5 em cima, 2,5 do lado esquerdo. E 2,5 usando notação imperial, com ponto. Viram? Agora foi, né? Em outros lugares, tá certo? Você coloca com vírgula, tá bom? E aí essa é a confusão. Então, basicamente, quando você colocar algum número fracionário, confere realmente se ele ficou correto. Então, por exemplo, tamanho de uma imagem. Você pode dizer, eu quero uma imagem com, sei lá, 5 centímetros de altura. Ou, desculpa, 5 não, 5,2, né? Então, nesse caso é 5,2 mesmo, tá? Não é 5,2. Beleza? Então, essa é a grande confusão aí.
Bem, margem de papel, tá? A gente consegue fazer isso no aplicativo? Não, tá? No aplicativo você até escolhe qual tipo de papel, mas não consegue configurar margem. Então vou mostrar isso aqui para vocês, beleza? Então vou aqui para a tela inicial, né? Isso, vou abrir o aplicativo Documentos aqui. Vejam que ele foi esperto, né? Lembram que ele tinha criado o documento, mas eu mudei de lugar e mudei de nome, né? Isso por acaso ele sabe corretamente. Então eu posso aceitar, tá certo? Mas se ele não tiver aparecendo aqui, tá? Então eu clico aqui nesse ícone de cima para ele abrir o Drive. Então ele vai no aplicativo Drive. Aí no aplicativo Drive, tá certo? Você vai para a pasta raiz, né? Pro teu Drive, tá? Então você vai para o meu Drive, tá aqui, ó. E aí no meu Drive você vai para a pasta que eu tinha criado, né? Aula Documentos, Google e ele aqui. É basicamente o mesmo, tá? Então eu vou abrir aquele documento aqui, tá certo? Engraçado, né? Vejam que clicar duas vezes não vai. Cliquei uma vez para selecionar e lá embaixo tem um abrir. Ó. Vou clicar lá embaixo. Pronto. E ele aqui abriu no aplicativo Documentos Google. Então eu estou no aplicativo, tá certo? Estou no modo de visualização. Eu posso mudar de duas formas por edição, tá? Clicando nesse lápis aqui embaixo no canto inferior direito, ou vou aqui em cima, tá? E desabilito na verdade o modo visualização, tá bom? Se eu desabilitar, eu entro no modo de edição. Seria o equivalente a eu ter clicado naquele lápis lá embaixo. Bem, onde é que está a configuração de página aqui? Se eu não estiver muito enganado, está aqui em cima, tá? Você vai aqui em cima e... olha aqui, configuração de página, tá certo? Então você clica aqui, ó. E aqui você consegue mudar a orientação, lembra, né? Retrato ou paisagem. E o tipo de papel, tô vendo aqui, né? A4. Se eu quisesse de repente em carta, então ele agora, né? Isso estaria configurado em carta. Mas vejam que não tem opção de imagem aqui, ok? Se eu voltar aqui para o navegador, e olhar a configuração de página, vocês vão ver que ele vai estar agora em carta. Vira aí? Então funcionou. E observe que lá não dá também não dá essa opção, né? De onde aplicar, não é isso? É sempre em todo o documento. E não deu, além de não dar essa opção de onde vai aplicar, né? Ele também não deixou eu modificar as margens, tá certo? No aplicativo. Beleza? Então eu vou colocar de volta a 4. Observe que eu estou colocando no navegador, tá? Se eu voltar para o aplicativo, não é isso? O aplicativo vai estar mostrando que eu... Bem, vou voltar... já mudou aqui. Que ficou em carta, né? Mas novamente, tá certo. Sem imagens. Beleza. Bem, vamos então agora para a parte de colunas, tá? É super fácil aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir lá no navegador, tá certo? Uma guia para o site do IFPE e vou copiar algum texto de lá, tá certo? Só para não digitar um monte de blá 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 que eu já tinha feito na aula passada, eu acho, né? Então vou clicar o mais aqui, tá certo? E vou digitar aqui em cima www.ifpe.edu.br. Então carregou aqui, tá? Ele tá no formato, ele sabe que eu tô no navegador, não é isso? Ou não, sabe não, tá aqui, o para computador pegou, né? Então vamos lá, eu vou clicar, sei lá, aqui nesse de atividade essencial, né? E eu vou copiar esses 3 parágrafos aqui, tá? Bem, eu até consigo copiar aqui, tá certo? Mas curiosamente eu não vou conseguir colar, tá? Quando eu tento colar ele mostra uma mensagem de erro, tá certo? Que danado é isso? Eu tô tentando, na verdade, clicar e ficar segurando o botão do mouse, né? Não é assim que a gente faz no celular, né? Clica e fica segurando e aparece aquelas bolinhas azuis, né? Isso. E aqui eu não tô... Imagem? Que imagem? Ele tá achando que eu tô clicando na imagem, né? Então vou clicar aqui embaixo. Pronto, agora. Então vou pegar aqui e levar para cá. Então eu estaria copiando, digamos, uns... Bem, eu queria copiar 3 parágrafos, né, mas está levando esse pedacinho aqui de cima. Então boto copiar. E se eu tentar colar aqui, eu acho que não vai pegar, tá? Assim, aqui não pega, tá? Editar colar, ele diz que precisa instalar alguma coisa. Tá vendo aqui, né? Se eu tentar instalar, não vai funcionar, tá? Ele vai dar uma página que diz que tá faltando, tá errado, alguma coisa dessa aí. Então, é curioso, né? Ele sugere um negócio que não funciona. Também aqui em cima, né? Item disponível no momento, tá certo? Então, é brincadeira, né? Ele sugere uma coisa que não existe.
E aqui se eu clicar e segurar aparecer a bolinha azul, né, interessante, tá? Eu não tenho aquela opção. Lembra que abre que deveria abrir uma janelinha, né? Isso deveria ter colar aqui, aí não tem, né? Aqui quando eu seguro, tá vendo? Aparece esse menu e colar não vai funcionar, tá? Então se eu escolher colar, ó, mesma mensagem. E colar sem formatação também dá a mesma mensagem, tá? Então eu precisaria de um teclado com a tecla com Ctrl, tá certo? Então como eu não consegui instalar o Hackers Keyboard porque ele disse que é incompatível com esse Android 12, o que é curioso, tá? Porque no meu celular, que é Android 13, ele funciona, tá certo? Aqui vocês estão vendo, né, que eu tentei testar alguns teclados, mas eu não consegui nenhum deles ficar legal, não. Instalei um teclado muito esquisito que tinha Ctrl, tá? Mas aí era esquisito demais. É Hackers, na verdade, né? Teclado do hacker, tá? É exatamente isso aqui, tá vendo? Ele está dizendo que eu não posso usar porque é de uma versão anterior. Então eu instalei esse Microsoft Swift Key, mas eu não gostei. O teclado do Google também não tem, tá? A tecla Ctrl, tá certo? Então eu acabei sem conseguir instalar aqui um teclado no emulador, né? Isso que tivesse a tecla Ctrl. Eu poderia baixar, tá certo? O Hackers Keyboard, né? De algum outro site, tá? Mas não é legal, né? A gente tentar fazer isso aí, porque no meu caso é emulador, não vai ter nenhum grande impacto, por exemplo, se tiver um vírus para mim, mas para vocês teria, né? Então não vamos fazer isso aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou colar a partir do meu computador, tá? Lembra que eu estou com ele aberto aqui numa aba no meu computador, esse usuário lim.de104, eu estou com ele aberto aqui nesse mesmo documento, beleza? Então eu vou lá no meu computador e vou colar ele de lá, tá? Deixa eu só conseguir botar de volta aqui. Pronto, aqui. Então vamos lá no meu computador. Eu vou colar, tá? Tá aparecendo para vocês agora aí, né? Eu vou apagar esse textozinho lá de cima, que na verdade ele seria o título, né, de alguma coisa. Então tá aí. 3 parágrafos, não é isso? Se você for no aplicativo, ele vai estar lá mostrando também da mesma forma, tá? Então, cadê o aplicativo? Aqui. Demorou um pouquinho, né? Mas apareceu, ok? Bem, ele está mostrando selecionado, tá? Para indicar que é outro usuário que está escrevendo no mesmo documento, né? Seria equivalente a vocês compartilhar, por exemplo, um trabalho, né? Trabalho em equipe, tá? E o legal é que, né, cada um pode fazer a sua parte, mas num único documento, não é isso? E aí outra pessoa da equipe pode perceber que você esqueceu algum acento e corrigir, né? Então isso é muito legal. Antigamente, tá, cada um fazia o seu pedaço, né, isso, e alguém juntava, alguém era responsável, né, por juntar as partes e fazer ficar, né, isso uniforme. Ok. Então a ideia qual aqui? Eu quero colocar algum pedaço, né, desse documento em colunas. E aí, legal, por exemplo, vou pegar esse segundo parágrafo aqui, tá, e vou formatar em 2 colunas, beleza? Não vou usar o aplicativo não, tá? Vou mostrar. O aplicativo por acaso também faz, mas eu quero mostrar primeiro um defeito que o aplicativo tem. Não vou dizer defeito não, tá? Mas é alguma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Porque o aplicativo, o padrão dele não é formatar no modo de visualização, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o que significam isso. Eu vou voltar para o navegador, tá? E a ideia qual é? Eu vou selecionar esse parágrafo aqui, tá? Se eu conseguir, né? Eu vou pegar a palavra reitoria, então vou selecionar ele aqui. Beleza? Então selecionei o segundo parágrafo, então é só vir aqui, ó, formatar colunas. Vejam como é fácil. Você basicamente diz quantas colunas quer, né? Eu quero 2, quero 3 colunas, eu vou formatar como 2, que é o mais usual, né? Prova tem questões que eu formato com 3 colunas, quando as opções são curtas, né? Isso, então acaba formatando com 3 colunas. Então veja como ficou perfeito isso aí, tá? Agora tem um detalhe. Por algum motivo, tá certo? Ele adiciona um parágrafo acima, um enter, basicamente, tá? E se eu não estou enganado, ele não adicionou embaixo não, tá certo? Eu vou desfazer aqui, tá? Pra a gente confirmar isso aí, beleza? Eu tenho a impressão que... Vamos bem, vamos desfazer aqui. Caramba, esse zoom é uma dor de cabeça infernal.
Então, aqui embaixo, tá certo? Vejam que eu tenho um Enter, né? Tem um Enter aqui embaixo, tá? E tem um Enter lá em cima, só tem um, tá? Então se eu subir aqui, odeio esse zoom automático, não tem necessidade nenhuma. Ok, então vamos lá tentar novamente, tá? Certo? Eu acho que errei aqui porque eu deixei o ponto fora, tá? E quando eu fiz a seleção, eu peguei a palavra reitoria, mas eu não peguei o danado do ponto, tá certo? Então vou segurar aqui em cima de manter. Aqui, agora. Vou levar essa bolinha azul lá pro comecinho, certo? E a bolinha aqui de trás, ó. Vendo que eu peguei agora o ponto, né? Então veja, eu tenho um Enter aqui em cima e um Enter aqui embaixo, tá? E eu vou aqui em formatar e usar a opção coluna. Duas. Viram que aqui em cima, ó, apareceu um espaço maior. Aqui embaixo não, continua a mesma coisa. Basicamente, tá? Se eu clicar aqui embaixo, ó, viram? Só tem um Enter. E se eu for lá em cima, vai ter dois. Vira aqui? Um, dois, tá? Então esse é um defeito que ele já tem há bastante tempo, tá? Infelizmente. E aí você vai ter que lembrar de apagar um deles, não é isso? Esse espaço excessivo aqui não faz sentido, tá? Ok. E aí, qual é o problema? Vamos lá no navegador dar uma olhada. Navegador não, desculpe. No aplicativo Documentos Google, né? Então carreguei aqui o aplicativo, esperar um pouquinho. Vira aí. Ó os dois enter aqui, ó. Ele escreveu um troçozinho aqui chamado sessão. Estão vendo aí? Então, na verdade, tá? Isso é um marcador especial de controle. Tá acontecendo alguma coisa aqui dentro, tá certo? Ele não disse qual é. E aí, ó, se a gente for nos três pontinhos, lembra que aqui estava a configuração de página e que também estava o modo de visualização que eu tinha tirado e deixado o modo de edição. Pois é, estão vendo aqui layout de impressão. Então, se você quer realmente ver como isso vai ser impresso, você tem que ativar esse carinha aqui, ó. Vira aí. E agora você está vendo ele como você está vendo no navegador, né? Ou seja, no formato que ele vai imprimir, beleza? Então, tá? Lembra de fazer isso aí no aplicativo. O que eu imagino, tá certo, que ele tenha fornecido essa opção é que talvez, tá, ele consuma mais bateria do teu celular nesse modo aqui, tá certo? Então, se você não tem carregador, tá? Seu celular tá com pouca carga, então é melhor deixar desabilitar o layout de impressão, tá certo? Eu tenho a impressão que aí ele vai ficar mais econômico, porque ele não vai perder tempo, né? Gastar a CPU tentando formatar esse documento, beleza? Ok, então lembrar, quando você coloca colunas, né, isso, ele acaba adicionando um enter a mais no começo da coluna. Então, lembra de remover esse carinha aí, tá certo? Excessivo aqui. Bem, eu vou remover no outro navegador, tá? Para não ficar dando zoom o tempo todo aqui, tá certo? Eu vou apagar lá. Pronto, apaguei. Aqui subiu, né? Você pode controlar a margem. Não sei se perceberam que tinha aquele troçozinho chamado opções, tá? Bem, eu acabei clicando aqui, porque eu vou querer mostrar aqui nesse carinha o menu. Então aqui em cima, tá? Se você for lá em formatar, tem lá colunas, né? Isso tem aqui opções. Então você vai ver duas opções interessantes, tá? Uma delas é o espaçamento entre essas colunas e vejo que agora ele está usando vírgula, né? Lá em imagem de papel a gente tem que usar ponto, né? Então se eu quiser 1,5, acabou-se, tá? Então eu vai ficar comigo. Ah, sim, tem essa opção aqui, linha divisória. Então literalmente, tá? Vai aparecer uma linha aqui no meio separando as colunas, beleza? Vamos ver aí. Vira aí. Então não sei se perceberam, né? Aumentou um pouquinho só a separação entre as colunas e apareceu essa barrinha aqui. Ok? Então você tem esse tipo de controle, tá certo? Em colunas. Que também tem no aplicativo, tá certo? Então no aplicativo, por acaso, você também tem esse recurso aí, tá? Então se eu for no aplicativo, esperar um pouquinho, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, beleza? Então tá, você também tem esse recurso aí. Se eu não estou enganado, eu acho que deve estar naquele azinho. Acho que não vai estar aqui não. Não, vai estar aqui não. Vai estar aqui nesse azinho aqui. Estão vendo aqui embaixo? Ó, cliquei nesse A,
tá? E aqui tem várias coisas de formatação, tá? Se eu quero, né, negrito, itálico, tipo de fonte, né? A fonte ele vai ser que estilo. Isso aqui é importante, tá? Para criar o índice, tá? O sumário. Beleza? Então não use à toa não, tá certo? Deixe sempre texto normal, tá? Eventualmente aí em alguma aula eu vou mostrar isso para vocês. Então a fonte, né? Isso você pode escolher a fonte aqui, né? Os tipos que ele oferece, não são tantos assim comparado quem está no PC. No caso do PC, quando eu falo, é o Word, tá? O PC no navegador é exatamente igual também. Tamanho, negrito, itálicos, efeito, né? Sobrescrito, subscrito, taxado, né? Isso aqui é bom para, por exemplo, você, quando for corrigir um TCC, dizer: eu não quero esse negócio não, né? Aí você formata como taxado. Texto, né? Esse destaque aqui, eu acho que é colocar o fundo, tá? Então você pode pegar uma palavra, pode mudar a cor da letra e a cor de destaque, que é a cor do fundo. Então, por exemplo, essa palavra urgência aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, selecionei, tá? Então vou dar um destaque. Vira aí. Então esse é o que ele chama de destaque. Normalmente amarelo é melhor, né? Então eu dei um destaque aqui, né? Isso, nessa palavra aí. Mas não é o que a gente quer ver aqui. Eu quero colunas. Então vamos descer aqui. Então tá aqui, tá vendo? Cadê? Aqui. Número de colunas, né? Isso, 2. E viram que ele colocou 0,6. Curioso, né? Era 1,5. Tá usando polegadas aqui. Tá certo? Então tem uma pegadinha aqui, né? Eu posso tirar aquela linha separando as colunas, tá? E esse número aqui, na verdade, é 0,6 polegadas, o que daria mais ou menos 1,5 centímetros, tá certo? Se eu não me engano, 0,4 é o equivalente a mais ou menos 1, alguma coisa que tinha antes. Vira aí, né? Então, a pegadinha aqui é que está em polegada e ele não está dizendo isso para você, né? Isso, enquanto que antes ele dizia que estava em centímetros, né? A pegadinha aqui não estava. Bem, se você quiser limpar a formatação, tá? Poxa, como é que eles fez isso, né? Eu não quero isso aqui. Então, você seleciona a palavra que você não, né? Tá vendo aqui? E limpa essa formatação. Vira aí. Beleza? Ok, então vira aí que coluna é super fácil, né? Mas coluna também tem pegadinha, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Vou usar no navegador, tá certo? Cadê? Ok, navegador. Não, vou abrir aqui. Tem pegadinha no uso de coluna. Faz de conta que esse último parágrafo aqui, tá certo? Eu quero formatar ele como 3 colunas, tá? Então vamos lá. Seleciona, vou pegar aqui qualquer palavra aqui no meio. Beleza? Primeira bolinha azul lá para o começo. Perfeito. E o último. Lembra de pegar o ponto também, tem que pegar todo mundo, tá? Certo? Formatar colunas. Vai ficar um negócio meio estranho, eu acho, mas tudo bem. Formatar. Vamos lá. Colunas 3, tá? E aí, ficou em 3 colunas ou não? Como é que você sabe se ficou? Pela régua, tá certo? Veja aqui em cima na régua, ó. Tem um aqui, tá vendo? A primeira coluna daqui. Não sei se estão percebendo. A segunda coluna vai ser aqui, ó. E a terceira vai ser aqui, tá? Estão vendo o cinza bem clarinho. Vai ficar óbvio quando eu clicar aqui que é 2 colunas, tá? Estão vendo aí, ó? A primeira coluna vai ter daqui. A segunda coluna, ó, vai daqui até ali, ó. Estão vendo aqui? Onde é que tá a segunda coluna? Então, sim, ele formatou esse cara em 3 colunas. Só que tem um problema, tá? Toda vez no último parágrafo da página, ele acha que você quer configurar todo o restante do documento como 3 colunas. Ou seja, esse cara aqui, tá? Interessante, ele não vai balancear, tá? Ele deveria estar balanceando já. O problema é que ele quer levar até o final da página, tá certo? Então, se por acaso, tá? Eu copiar e colar esse parágrafo, e lembra, vai ficar dando zoom aqui, tá? Vou fazer no meu computador, tá? Eu vou marcar lá, vendo que estou marcando, né? Vou copiar, tá? E vou colar, ok? Vira aí, ele começou a preencher as colunas. Então, tá? Se você tá no último parágrafo do teu documento, eita, fiz errado aqui, e quer colocar mais texto depois, tá certo? Então, qual é o segredo? Você não pode ter aquele cara como último parágrafo do documento, tá certo? Eu vou sair desfazendo aqui, tá?
E agora eu tenho que desfazer aqui no emulador, né? Porque foi aqui no emulador que eu criei as 3 colunas. Vou desfazer aqui. Então, ok, desfiz. E aí é o seguinte, tá? Você vai ter que apertar Enter no final algumas vezes, tá? Para criar alguns parágrafos. Eu acho que eu apertei uns 4, sei lá. Depois eu mostro, tá? Como é que vocês vão verificar isso aí. Beleza? Então, estão vendo aí que tem esses carinhas aqui embaixo, uns Enter a mais aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Vou voltar lá para cima, nesse zoom, que é uma piada, né? E vou selecionar novamente esse parágrafo aqui, tá? Então, a diferença qual foi? Eu dei um monte de Enter aqui embaixo. E vejam que agora ele vai formatar corretamente, tá? Vira aí? Então, tá, essa é a pegadinha quando é no final do documento, tá certo? Lembra de dar uns enter a mais e lembra que o danado acrescenta, né, isso, um enter aqui em cima, né, isso? Então você tem que lembrar de apagar um enter que ele acaba colocando a mais. Eu juro que eu tô tentando apagar aqui, tá? Agora foi. Então, tá certo. Beleza. Vamos ver como é que ficou no aplicativo, né? Então, espero que tenha ficado correto aqui. Perfeito, não é isso? 3 colunas, massa. Eu vou habilitar, tá certo, aquela barrinha separando, tá certo? Só para vocês verem aí como vai ficar. Formatar colunas, mais opções, linha divisória. Beleza? Então, interessante, né? Algum de vocês pode querer fazer isso aí. Ok, só que tem mais uma pegadinha aqui, tá? No aplicativo interessante, tá certo? Não vai acontecer esse erro, tá? O aplicativo, ele acha que já sabe desse tipo de problema e ele evita que você apague alguma coisa sem querer. É o que a gente conhece como caractere de controle, tá? Então, todo editor de texto, pelo menos esses comuns, tá? É feito o Word, por exemplo, o LibreOffice, tá? Quando você faz alguma coisa parecida com colunas, ele na verdade coloca uns marcadores. Lembram que quando eu... Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar o layout de impressão. Lembra esse negócio aqui, seção, seção? Estão vendo aqui? A gente não sabe exatamente o que é isso aqui, né? Isso, mas aí o problema qual é? Isso aqui na verdade é um caractere de controle, tá? Que pode ser apagado. Tá legal? Você pode apagar esse troço sem querer. E aí você vai ter um problema. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou pro navegador, tá? Cadê? Navegador, navegador. Olha aqui. Beleza. Vejam que vocês não estão vendo nenhum caractere de controle aqui, tá? Mas eu sei que ele tá no final e tá no começo. Não é isso? Lembra que estava lá marcando, né? E o que acontece se eu começar a apagar aqui? Se eu apertar um del. Por acaso del não funciona, né? Acho que tem que apertar backspace. Então, veja, eu desci para a linha de baixo, tá? E vou apertar aquela tecla backspace, né? Que apaga voltando. É porque eu estou no Android, tá? Se eu tivesse no computador, acho que funcionaria perfeito. Então, desculpa. Ele fica dando esse zoom automático, né? Tem muito o que fazer, né? Eu vou apagar aqui, tá? Ok. Eu acho que eu apaguei. Não sei, ele subiu uma linha, não foi? Bem, deixa eu... Não, ele não... Esse zoom aqui, eu acho que... Deixa eu desfazer, tá? Desfazer aqui uma vez, ok. Tem mais um, tem que desfazer outro. Tem um ponto faltando ali. Ponto voltou. Tá, deixa eu tentar mostrar aqui então. Vou exibir, tá certo, os caracteres de controle. Tá aqui, V. Tá vendo aqui, ó. Caracteres não imprimíveis. Ó os carinhas aí. Tá certo? Então o risco é você apagar sem querer um carinha desse aqui, tá? Então o interessante aqui é porque por algum motivo, tá? Nesse emulador eu não tô conseguindo apagar não, tá? Tô apertando o del, ele não tá apagando esse cara não.
mas eu vou no meu PC, tá? E vou apagar esse cara, tá certo? Fazendo alguma coisa como se fosse sem querer, né? Então, deixa eu mostrar aqui, tá? Eu vou no meu PC agora, tá certo? Só um momentinho. Acho que eu tô apagando. Vamos ver se agora vai. Foi. Vira aí. Ele acabou juntando, não é isso? O de baixo com o de cima, porque ele perdeu aquele marcador, né, de colunas. Eu desfiz aqui, tá? Eu desfiz uma vez aqui. Eu vou tentar apagar isso aqui. Esse que marca. Tá vendo essas três colunas? Tem esse marcador aqui, né? De quebra de seção contínua. Eu vou apagar ele aqui, tá certo? No computador, tá? Vira aí, como eu apaguei. Ficou todo mundo em duas colunas, não é isso? E agora, não sei se estão vendo, ó, eu vou apagar esse aqui de cima, tá? No que tá em duas colunas. Eu vou apagar aquele marcador de duas colunas. Perceberam o que aconteceu? Aquele cara que estava em duas colunas ficou em uma coluna só, tá? E você ficou com esses dois marcadores esquisitos aqui, né? Um cara que fecha alguma coisa, que não começa, e esse cara começa o marcador de três colunas, não é isso? E lá embaixo ele termina o marcador de três colunas, tá? Então, aparentemente, tá certo, no Chrome, tá? No Android você não consegue fazer isso, né? Ele pula esses carinhas aqui, não permite que você apague, tá vendo? Eu não consigo apagar. Mas do PC eu consigo apagar. Eu vou apagar isso aí, veja só. Apaguei ou não apaguei? Nem percebi ainda. Apaguei. Ó, ficou um agora. Beleza? Isso faz uma confusão infernal, tá certo? No Word isso acontece também, tá? Se você estiver digitando no Word e tiver pedaço do texto, feito as alternativas, por exemplo, né? Formatei em três colunas. Se eu apago sem querer um carinha desse aí, de repente um pedaço do meu documento vira três colunas. E aí, para acertar isso, tá? Você vai ter que descobrir onde é que tá o carinha que fecha. Você apagou o que começa, né? Então tem que apagar o que fecha. Isso dá um trabalho infernal. E a ideia qual é? Fez besteira, Ctrl Z, tá certo? Não tente corrigir manualmente a besteira que fez. Usa Ctrl Z. O risco é você fechar a janela. Fechou a janela, perdeu, né? Ele perde as modificações. No meu caso aqui, tá? Como eu estou modificando no meu computador, eu vou ter que ir no navegador do meu computador e desfazer lá. Eu estou desfazendo, tá vendo? Tá voltando aqui. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, no caso, quem está usando o computador, tá certo? Lembra de exibir esses marcadores, caracteres não imprimíveis, tá? Então, eu vou desfazer, tá? Desculpa, é ver. Não imprimíveis. Olha, viram? Sumiu, né? E concordo que é chato. Inclusive, espaço, tá? Não sei se dá para ver que cada espaço que você dá é um pontinho que ele coloca no texto. Estão vendo aqui esse pontinho? É um espaço, tá? Se você usar a formatação justificado, o que é que justificado faz, né? Ele separa as palavras para fazer um retângulo bonitinho, né? Agora eu estou tentando tirar esse zoom e não consigo. Vou ter que deixa eu ver se recarregando a página resolve. Oh. Eu tô achando que eu travei. Não, travou não. Eu tava com medo aqui de ter travado sem querer. Tô tentando tirar aqui. Agora ficou meio perdido, né? Pronto. Eu vou no meu computador, tá? Eu vou colocar esse três colunas como justificado. Ele tá alinhado à esquerda, tá certo? Estão vendo que eu selecionei, tá? E é aqui, né? Você clica aqui nesses três pontinhos, tá certo? Aqui, tá vendo? Tá alinhado à esquerda, você pode botar justificado. Não foi, né? Ele não foi. Ah,
Sim, não vai, né? Perceberam porque não foi? Porque eu tinha selecionado no meu PC. Aqui não tem selecionado nada, tá? Então deixa eu tentar mostrar pra você. Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu teria que selecionar aqui. Opa. Porque ele abre esse menu em cima, né? Eu tenho que... Aqui agora. Ó, agora sim, tô selecionando. Agora vai, né? Aqui, ó. Vira aí. Fica horrível, né? Então, mas vocês vão ver, ó. Eu desabilitei a opção de exibir caracteres não imprimíveis. Então vamos lá exibir de novo. Aqui. Estão vendo? Aqui, ó, só tem um espaço, tá? Eu não coloquei dois não, né? Esse espaço extra é por causa da justificação que está sendo usado. Eu vou colocar outro espaço, tá? Antes da palavra dash. Viram que ele deu uma mexidinha de nada. Se olhar aqui agora, estão vendo que ele tem dois espaços, dois pontinhos brancos, tá certo? Então, se eu tirar esse alinhamento, eu vou tirar no meu computador que é mais rápido, tá certo? Vou colocar ele justificado à esquerda, tá certo? Cadê? Aqui. Viram que agora tem dois pontinhos naquele... Jesus. É uma dor de cabeça isso aqui. Não é aqui em cima no dash, tá vendo? Pronto, aqui agora. Vira aí. Tem dois. Eu apertei barra de espaço duas vezes, tá? Então... É interessante, tá certo? Você ter um controle maior quando você exibe esses não imprimíveis, ok? O Word tem essa opção, tá? O LibreOffice também tem. Todos esses programas de edição de texto, eles têm a opção de exibir, tá certo? Esses caracteres aqui, tá? O Word, ele usa um P ao contrário, tá? É a letrinha que ele usa. Tem um Pzinho aqui em algum lugar, tá? Um P ao contrário, tá? Aqui é um B normal, né? Então seria no espelho, né? Seria um P no espelho. Deixa eu pensar aqui, ver, tá certo? Aqui, ó, caracteres não imprimíveis. Beleza? Então, lembrem de tomar esse cuidado aí, tá certo? Com esses caracteres não imprimíveis. Beleza? Então, resumindo, lembrar que tem momento, né, que os números fracionários é com ponto, tem momento que é com vírgula, né, isso acaba ficando confuso, então lembra sempre de verificar, né, se o que você fez 1,5, tá, ficou mesmo, vai lá e olha, se não ficou, é porque ao invés de ser 1,5 era 1,5, tá? Outra coisa importante, né? Isso no último parágrafo, tá? Se você quer formatar ele como duas, três, com colunas, tá certo? Lembra de dar um monte de enter. Ah, sim, pode ver aqui, ó. Aqui, os enter que eu dei aqui embaixo. Vira aí, ó. Esse pezinho, tá? Tem no Word e no LibreOffice, tá certo? Tá lá em cima no menu. Se você ver esse pezinho e apertar, ele exibe os marcadores de controle. Beleza? Então lembra de dar uns enter, tá? E selecionar para ele não achar que é o documento final do documento todo, que é em duas, três colunas. Massa? No aplicativo, né, você até escolhe o tipo de página, mas não consegue, né, configurar as margens, não é isso? No caso do colunas, está funcionando perfeitamente, né? Você pode fazer colunas no aplicativo e também pode, né, configurar o espaçamento, mas aí o espaçamento vai ser em polegadas, né? E habilitar ou não aquela barrinha, tá certo? Então, esse primeiro parágrafo aqui, tá? Eu vou usar o aplicativo para colocar ele em, sei lá, 3 colunas também. Então, eu acho que eu acabei não fazendo isso no aplicativo, né? Então, estou aqui no aplicativo. Beleza? Sim, modo de visualização do aplicativo, tá? Lembrar de ativar o modo de layout de impressão. Ok? Ele está selecionado no navegador, tá? Deixa eu tirar ali, pronto. Então vamos lá, selecionar o primeiro parágrafo aqui, tá? Lembra de selecionar ele todinho, tá certo? E vai colunas, eu acho que é aqui nesse mais. Clica nesse mais aqui, né? Isso vai lá embaixo. Aqui tem, né, os tipos de marcadores e numerações. E aí você lembra que você não tem como modificar, né, isso, a forma como ele faz isso. Tem que ser no navegador. E tá aqui, né? Vou colocar em 3 colunas. Viram que já ficou lá em cima, né?
Por algum motivo, né, eu posso colocar em alinhamento diferente, tá? Vou colocar centralizado, horrível, né? Mas vou deixar assim mesmo. E, né, se eu quiser habilitar aquela barrinha, tá aí, ok? E vejam que ele perdeu o espaço, né? Não sei se lembram, tinha um espaço entre esses carinhas aqui, né? Como acabou o primeiro ficando com 3 linhas, aquele espaço extra que a gente tinha ficou perdido, né? Então ele acabou juntando o primeiro com o segundo parágrafo. Vou desfazer aqui para vocês verem novamente. Viram como é que estava antes? Então o problema aqui é, eu tinha um enter aqui, né? Isso que acabou desaparecendo porque esse enter subiu para o terceiro, para a terceira coluna, tá? Então eu acabei perdendo aquele espaço, né? Isso, e vou ter que adicionar manualmente, né? Então eu vou ter que chegar aqui, né? Isso. E. Ah, não. É isso mesmo. Ele acabou ficando. Vou mostrar aqui. No navegador a gente consegue ver isso. Estão vendo aqui, ó. Eu tenho a impressão que ele acabou ficando, o Enter acabou ficando dentro, né? Isso. Das 3 colunas, tá? Então na hora que eu selecionei, eu acabei pegando aquele Enter. Então eu vou desfazer aqui, tá certo? Estão vendo aqui, ó. Que eu entrei um pouquinho a mais aqui. Vou ter que voltar uma merrequinha, tá? É só até o ponto. Agora eu acho que vai. Vejam só a diferença. Vira aí a chatice. Aquele caractere que parecia ser um espaço, ele não era um espaço, né? Era o marcador de final de parágrafo que eu tava pegando. Então deixa eu voltar aqui para o navegador para vocês verem. Vira aqui, esse marcador aqui de parágrafo, eu tava colocando ele dentro, né? Isso, da primeira coluna aí sem querer, tá? Ok. Tinha me lembrado de alguma coisa agora para comentar com vocês, já esqueci por causa desse erro. Bem, se eu me lembrar depois, eu tento mostrar aí. É isso, tá? Que eu uso quando eu faço a prova, né? E uso as alternativas, tá? As alternativas, não sei se vocês lembram, né? Tem algumas em 2 colunas, algumas 3 colunas. Então é assim que eu faço, tá? Eu uso esse recurso aí. Beleza? Então é isso aí. E a próxima gravação vai ser de cabeçalho e rodapé, tá? Que eu preciso que vocês saibam fazer isso aí direitinho. Obrigado e até a próxima aula.